Então, hoje eu tenho o prazer de ter um bate-papo neuro-GO com a doutora Mirelle, que é médica, clínica e neurologista pelo Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Então, só um parênteses, que ela compartilha disso comigo, né, Mi? Demais. Conhece minha cidade, Blumenau, em Santa Catarina. E eu queria bater um papo com você sobre os assuntos mais comuns e incomuns da nossa área, né? Então, sobre doenças neurológicas mais comuns das mulheres. Eu agradeço a oportunidade. A gente vai conversar sobre temas que impactam muito a saúde da mulher. Então, isso é muito importante, né? A gente quebrar não só tabus, mas a gente também trazer solução para essas mulheres. E elas vão ver que a ginecologia e a neurologia tem mais afinidade, mais a ver do que muita gente pensa. E que tem muitas dúvidas em comum, né? Muitas. Com certeza. E aí, o que você acha? Quais são as doenças neurológicas que mais acometem as mulheres, né? Fala um pouquinho da sua área e a relação com as mulheres. Algumas principais, trazendo assim para a parte com relação hormonal, a gente pode falar sobre a cefaleia. Cefaleia é muito comum tanto em homens quanto mulheres. E dentre as cefaleias a gente pode puxar o gancho para enxaqueca. A cada 5 mulheres, pelo menos uma terá enxaqueca, então é uma incidência muito alta e muito impactante também na vida delas e muito relacionado com a parte hormonal. Então isso desde a menstruação até a menopausa. Então olha como que é importante a gente conversar sobre ela. Um outro Tanto de mulheres que são acometidas, né? Então, assim, uma em cada 5 é muito, né? Então é muito comum ter. Em algum momento, o neurologista ou o ginecologista vai estar de frente para essas mulheres e mesmo os médicos na emergência, porque respondem a 40% das consultas de emergência. Então, é muito impactante. Outra doença neurológica mais comum em mulheres é o AVC, e ela passa a ser mais comum depois da menopausa. Tá aí a menopausa vindo sempre falada, né? Como que ela é importante. E como ela afeta, né? Como ela afeta. Outra doença também, doença de Alzheimer. 2/3 da população que tem Alzheimer, 2/3 são mulheres, também relacionada não só com a parte hormonal, mas também relacionada com essa parte da menopausa, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Epilepsia, ela tem uma semelhança entre homens e mulheres, mas existe uma epilepsia também relacionada ao fluxo menstrual, que é chamada epilepsia catamenial, então também é uma doença mais prevalente por essa questão. Né? Essas são as principais relacionadas com a parte ginecológica. E entrando um pouquinho, né, no que a gente começou falando, né? Cefaleia, enxaqueca, com certeza é uma queixa muito comum que aparece, né, no consultório. E como que isso afeta mais as mulheres, né? Por que a gente é mais suscetível a isso? Então, assim, se a gente falar sobre ela, tanto homens quanto mulheres podem ter enxaqueca. Então, a gente já tem que quebrar esse paradigma que é só da mulher. Parece que é mais da mulher, né? Dá essa sensação. Exatamente. Só que antes da puberdade, antes da mulher menstruar, ela é muito mais prevalente nos meninos. Depois que vem a menstruação, ela passa a ser mais prevalente nas meninas, e isso vai até a idade da menopausa. Não que ela para, não que ela vai sumir, mas a gente fala assim, a incidência de crises de dor de cabeça. Então são muito mais prevalentes nesse período, justamente porque está relacionada diretamente à oscilação do hormônio, tanto estrogênio quanto progesterona. A enxaqueca é uma doença que a gente fala que também tem um fator de risco a parte hormonal, ela também é influenciada, mas é uma doença neurológica. Que tem algumas contraindicações, né, ao uso. Exatamente. E uma coisa interessante é que, assim, alguns períodos pioram as crises. Então, quais são esses períodos? Antes de vir a menstruação. Então é normal falar assim, 2, 3 dias antes eu tenho dor de cabeça. Uma pergunta que eu sempre faço no consultório é, né, sintomas pré-menstruais, você costuma ter? Quais são? Exatamente. E aí eu escuto com frequência, é dor de cabeça. E uma coisa que explica é realmente a queda abrupta do estrogênio. E por que acontece antes? Porque essa queda, o cérebro, ele reconhece antes essa queda do que mesmo o útero que vai sangrar. Então ali 2, 3 dias antes, o cérebro já correspondeu que tá baixo. Foi esperto, foi mais esperto nisso. Então, assim, ele já entendeu que abaixou e isso afetou diretamente a ponto de causar dor. E ali no período antes da menstruação, da menopausa, até chegar à menopausa, a gente também tem uma flutuação muito grande desses hormônios. Então, às vezes a gente tem mulheres que elas estão vindo muito bem controladas e de repente elas falam assim, gente, eu voltei a ter dores terríveis, eu tô tendo dores frequentes. Então, e antes eu não tinha isso, e eu senti uma piora. Era muito leve, agora piorou. Então, a gente também tem que estar muito atento ao período que essa mulher
mulher tá, né? De vida, né? Exatamente. A gente tá ali na puberdade, a gente tá ali numa mulher na menacme, que é o período de vida reprodutivo, ou a gente já tá ali diante de uma transição menopausal. Exatamente, né? exatamente. E enxaqueca com aura, uso de anticoncepcional, vamos pros tabus, Vamos pro tabus. Lá no meu consultório, vai lá na doutora Mirelle. Vamos ver se eu tô indicando tirar ou colocar, né? Eu falo, vai lá na sua ginecologista ver o melhor método, porém, entre esses métodos. Entre os que eu deixo. Entre os melhores pra você. Então, assim, a gente tem que parar de estigmatizar no sentido que toda paciente vai ser igual. A gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Então, quando a gente fala de enxaqueca, a classificação dela já é muito bem estabelecida. Então, aquela dor pulsátil, com náusea ou vômito, fonofonofobia. Só que algumas mulheres, elas podem ter aura. Então, o que é aura? Então, ela pode ter visão turva. Algumas falam que vem uns brilhinhos, que são os escotomas. Que aí pode ter lá na gestação também, né? Lá na pré-eclâmpsia. Então, pode ter o formigamento, às vezes pode ter uma alteração da fala. O que chama atenção? Esses sintomas, eles têm que durar no máximo 1 hora. Então, é isso que a gente fala, uma aura. Elas podem preceder a enxaqueca ou, às vezes, só aparecer aura. O que isso torna diferente quando a gente fala de enxaqueca e anticoncepcional? Quando eu tenho a mulher com aura, significa que ela tem um risco aumentado de ter AVC e o uso do hormônio pode aumentar mais ainda esse risco. Então, para a gente diminuir a chance dessa mulher ter um AVC, e a gente está falando de risco, e uma coisa importante é a gente estabelecer que risco não é sentença. A gente está falando de risco, por isso que a gente tem que individualizar, né? Então, assim, o risco dessa paciente que tem aura usar o hormônio combinado, a gente vai aumentar o risco dela, não necessariamente que ela vai ter. Mas o que é ideal a gente fazer? Usar progesterona isolada, ou usar o DIU. E aí pode ser suspeita pra falar, que eu gosto muito do DIU. E aí pode ser hormonal, né? O Mirena é excelente. Tem muita gente que fala assim, mas é um hormônio. Sim, mas é um hormônio local. Então não tem problema usar também. Não é efeito sistêmico, como uma pílula. Aí o Implanon pode usar. Aí muitas perguntam pra mim assim, então qual que você acha melhor? Eu falo qual que é a melhor sugestão frente ao caso da enxaqueca. Agora, qual é o melhor em relação a ciclo menstrual? O que vai ser melhor pra essa paciente? E eu brinco com as pacientes que não existe o melhor. Porque muitas chegam, eu quero o melhor método contraceptivo. Não existe. Existe um perfil de método para cada paciente. Então, para essas pacientes com enxaqueca, vai existir esse perfil. Né? Para uma paciente que não quer nenhuma exposição hormonal, vai existir, por exemplo, um DIU de cobre, que não leva hormônio nenhum. Então, é o perfil. Não existe um superior ao outro. E o que é bom para uma mulher, não é bom para outra. E aí entra naquilo. Não existe receita de bolo. A gente tem que individualizar. Cada paciente é uma paciente. Igual na enxaqueca sem aura, né? Que corresponde a 75% dos casos. Então, assim, pode ter o risco aumentado? Pode, mas é muito menor. Então, o que a gente fala? Se der para usar uma dose de estrogênio menor, a gente fica mais contente. Mas também não é uma sentença. Se ela tem indicação de usar um anticoncepcional combinado, ela tem uma enxaqueca sem aura, tá tudo certo. Porém, você imagina se você pega uma paciente mesmo que sem aura, mas ela fuma, né? Tem obesidade, então já sobe mais ainda o risco. Exatamente. Por isso que a gente tem que individualizar. Cada mulher é uma mulher, cada uma tem o seu perfil médico. Exato, e suas indicações e contraindicações, o que pode e o que não pode para aquela mulher, né? Mas é uma coisa bem comum no consultório, elas chegam e, eu tenho enxaqueca, qual a relação, pode usar hormônio, não pode usar hormônio, qual que pode, qual que não pode, isso aí é um tema bem E comum. Muitas chegam pra gente também, assim, não é todas que a gente vai precisar tirar, então, muitas vezes, eu tô tendo crise direto, e aí eu vejo que tá usando anticoncepcional. Eu não vou ver aquele anticoncepcional como um vilão. Eu tenho que ver como um todo. Como é que tá o estilo de vida dessa paciente? Como é que tá a alimentação dessa paciente? Como é que tá o sono? Então, assim, tudo que pode ser gatilho para isso, né? Exato. Então, se ela precisa usar aquele anticoncepcional, então vamos fazer uma varredura em tudo que é gatilho e vamos fazer um tratamento. E se ela conseguir ficar com os dois, perfeito. Porque às vezes a gente procura um culpado, né? E a gente já vai de cara... Claro que, né, como ginecologista, eu vou defender o anticoncepcional. Mas existe isso, né? De não olhar o contexto como todo, né? Não olhar a alimentação, hábito de vida, etc. O que ela tá consumindo, o que pode interferir ou não, né? A gente tem que ponderar muito, né? Então, Mi, agora vamos falar um pouquinho sobre menopausa, porque é um assunto muito extenso, mas aí eu resolvi separar, assim, alguns tópicos pra gente bater um papo sobre isso, até porque é uma fase difícil da vida da mulher e acomete todas as mulheres, né? Algumas passam melhor por essa fase, outras têm mais dificuldade, mas algumas questões neurológicas que estão envolvidas aí também com a menopausa. Sim, tá? vamos lá. Então, cérebro na menopausa, o que muda?
Na verdade, assim, tem muita relação, né, do cérebro com a menopausa. A gente fala, tem uma neurocientista, ela chama Lisa Moncini, e ela fala assim, na verdade, quando as mulheres estão se queixando de lapso de memória, depressão, ansiedade, insônia, perda de memória, então, quando ela tem essas queixas, na verdade, são sintomas neurológicos e não sintomas ovarianos. Então, a gente tem uma insuficiência ovariana, mas os sintomas são neurológicos. Então, é no cérebro que eles começam. É um reflexo disso. É um reflexo, né? O hipoestrogenismo, a queda hormonal ali. Atinge diretamente. Tem regiões do cérebro que elas são muito mais atingidas que outras, como o hipotálamo, que vai ser o centro da regulação, e aí dá aqueles calorões. Calorões é os fogachos. Exatamente. São os fogachos. Insônia, então a gente tem menos estimulação do hormônio no tronco cerebral, e isso pode gerar também uma das causas que gera insônia. Uma região chamada amígdala, que está diretamente relacionada à parte emocional e também à parte de memória. Então você tem uma redução dessa área, e aí acaba menos de estímulo do estrogênio, acaba afetando essas áreas, né? O estrogênio, ele é a chave para a energia do cérebro. Então, a partir do momento que você está naquela transição da menopausa, e a gente está falando da fase final reprodutiva ali, até mais ou menos, vamos colocar até 9 anos mais ou menos. Então, de 9 a 10 anos. De 9 a 10 anos. A gente tá falando mais ou menos de uma faixa etária ali de mulheres entre 40 e 50. Exatamente. A média da menopausa é aos 50 anos, principalmente aqui no Brasil. E algumas entram um pouquinho mais tarde, aos 55, né? E abaixo ali dos 40, que é o que a gente considera uma menopausa precoce, né? Então, a gente já sabe, o cérebro da mulher, ele envelhece de uma forma diferente do homem, né? Até isso. Tudo. Exatamente. Então, o homem, ele tem o maior hormônio dele é a testosterona. E ele tem essa redução, mas isso é feito de uma forma muito gradual. Então, eles quase nem sentem, né? Esses sintomas. Nada eles sentem. A mulher vive, ela vive todas as fases. Ela vive a puberdade, depois o início da vida sexual, aí, né, vida reprodutiva, parte gestacional e depois a menopausa. Depois a menopausa. Assim, a mulher é todas as fases. E tudo muito intenso, né? Porque quando a gente tem a queda do hormônio da mulher, isso é muito intenso. Por isso que elas sentem isso muito mais acentuado do que nos homens. Então, a partir do momento que o estrogênio, então, na mulher já é diferente, já não tem uma predisposição da testosterona. Tem, mas não é o principal. Então a gente fala principalmente do estrogênio e da progesterona. Mas né? Os homens sentem também. Sabe como que eles sentem? A mulher em casa. É verdade. E aí agora eles também têm que entender, para eles saberem que isso é uma fase. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que tirar aquele tabu de que mulher de meia idade é aquela fase que já acabou. A vida tá chegando ao final. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E agora a gente tá trabalhando pra desmistificar isso. Porque era exatamente isso. 50 anos, já tá se encaminhando pro final. Claro que isso conversa com a expectativa de vida. Porque a expectativa de vida aumentou. Mas aí entra o que eu falei também um pouco com a Vanessa aqui no outro podcast. De tipo, a expectativa de vida aumentou e a gente tá aumentando a qualidade de vida dessas mulheres. Porque a mulher hoje de 50 anos não dá pra comparar de anos atrás. Não dá. Né? Ela tá em plena capacidade mental, muitas vezes agora física, porque as mulheres têm cuidado do condicionamento físico, ligado à atividade física. Então, assim, não dá pra dizer pra mulher, não, é isso aí, se conforma. Teus hormônios estão baixando, vai ter calor, não vai dormir, mas é isso aí, se conforma com isso aí. Eu acho que o principal ponto é a gente tranquilizar e saber que é uma fase. É aquilo que você falou, do mesmo jeito que tem a fase da menstruação, tem a fase a parte da gestação, tem a fase da menopausa também. E aí a parte neurológica, ela faz uma neuroplasticidade. Então, o cérebro ele tem que se readaptar para essa nova fase. Você imagina, o estrogênio na mulher, ele ativa o neurônio. Então, a mulher fica super ativa. De repente, cai, então ele tem que reajustar. E essa caída também não é à toa, né? A gente tá passando por uma outra fase. Você imagina se a mulher fosse sempre reprodutiva. Sim. Também, sim. Né? Então, a gente tem que se readequar às fases. Então, esses são os principais, né, pontos que a gente fala. Entendi.